Discutir um dos temas que está em voga nesse período da pandemia, que é a questão da taxa de câmbio, né. Taxa de câmbio interfere diretamente na inflação, no bolso do consumidor, como também tem uma relação com as questões de taxa de juros do próprio mercado, né, das diretrizes nacionais do Banco Central. Então a taxa de câmbio ela vai ter um efeito não só nessa política monetária, como ela irá interferir também sobre as estratégias das empresas do ponto de vista de exportação e importação, como ainda irá afetar as questões de empregabilidade e das próprias proteções ou aberturas de mercado, né. Então é um tema fundamental do campo da economia e que dialoga a todo momento com as questões de inflação e taxa de juros. Pois bem, mas o que é taxa de câmbio? Então essa imagem aqui, como vocês podem observar, ilustra uma gangorra, né. A taxa de câmbio nada mais é do que a paridade entre 2 moedas. A gente pode definir, né, é uma relação entre 2 países que resulta num preço medido de uma moeda em comparação com a outra, né. Então a todo momento, aqui no Brasil, nós estamos comparando o real com o dólar, ou algumas vezes o real com o euro, né, mas principalmente o dólar. Hoje, a moeda de referência nacional na comparação das taxas de câmbio é o dólar. Esse é um fenômeno interessante, ocasionado depois da Segunda Guerra Mundial, uma vez que naquela época o lastro oficial era o ouro. Mas, né, por questões políticas, pela nova hegemonia norte-americana, a moeda americana se tornou a referência mundial enquanto um parâmetro de lastro entre duas moedas. Tá? Então, quando a gente fala de câmbio, estamos sempre falando de uma paridade entre duas moedas, obviamente de estados-nações distintos, né? E que essa taxa de câmbio é uma tentativa de comparar quanto que vale, por exemplo, o real em comparação com o peso argentina, ou em comparação com o dólar americano ou canadense. Esse é o conceito de taxa de câmbio, né? Esse parâmetro de comparação entre duas moedas. E como que a gente calcula a taxa de câmbio? Na verdade, a taxa de câmbio ela já é calculada automaticamente pela própria lógica do mercado, né, que mantém esses processos de oferta e demanda entre reais, e no caso dólares, por exemplo, tratando do Brasil, e a gente sempre tem esses indicadores, né. Então, por exemplo, vivemos uma época não mais real em que o real custava $3. $1 ele equivalia a R$ 3, né, ou seja, a gente podia comprar $1 com R$ 3. Hoje, para a gente comprar o mesmo dólar, a gente precisa aproximadamente de 5,6, R$ 5,7, tratando, claro, do dólar comercial, né. O dólar turístico ele é mais caro. E quem vai comprar uma moeda, por exemplo, quem vai sair do Brasil, no caso do dólar turístico, ainda tem que comprar o dólar de uma instituição financeira, uma taxa de câmbio que ainda cobra uma taxa sobre essa transação. Então o valor geralmente não é esse que a gente observa, né, não é, por exemplo, uma moeda viajar para os Estados Unidos, eu não vou pagar 5,6, eu vou pagar muito mais. Primeiro que eu vou pagar o dólar comercial e segundo que eu vou pagar a transação sobre esse dólar, né. Enfim, sobre essa aquisição. Mas essa é uma moeda de parâmetro, então a gente pode dizer que um dólar equivale, por exemplo, a R$ 3, no caso agora 0,56, R$ 5,6, ou a mesma coisa, R$ 1 equivale a $0,33 se o parâmetro for 1 para 3. Sendo 1 para 5, talvez R$ 1 esteja valendo 0,17 centavos para o dólar, né. Aqui de cara, a gente já consegue ver uma comparação entre o conceito de câmbio valorizado e câmbio desvalorizado e as consequências disso. Pois bem, o que que é um conceito de câmbio valorizado? A gente fala, olha, o câmbio ele está valorizado ou o câmbio está apreciado. Geralmente nós estamos falando em relação à moeda nacional, né? No caso, o real. Estaria agora o real valorizado ou desvalorizado? Vocês podem fazer uma breve consulta na internet e vão observar que deste ano de 2020, o real foi uma das moedas que mais desvalorizaram no mercado, né? Uma desvalorização de quase 40%. Isso indica o quê? Que a nossa moeda está com câmbio depreciado ou desvalorizado em comparação com o real. Uma realidade completamente diferente de 2009, por exemplo, em que os Estados Unidos viveram uma grande crise econômica e que a moeda real estava extremamente valorizada. Para quem não lembra, eh,
era possível comprar $1 com apenas R$ 1,35, R$ 1,40, né? Então, com R$ 1,40 eu comprava $1. Isso em 2009, né? Um câmbio tão valorizado como esse só tivemos no Brasil entre o período de 94 a 98. Em 98 a gente teve uma desvalorização cambial, que o real saiu rapidamente de 1 para 1,80, né? Então, esse é o conceito de moeda valorizada ou apreciada e depreciada. É sempre em comparação com o país nação de origem com a moeda referência, né? Então, hoje nós temos o quê? Um câmbio depreciado da parte do Brasil e um dólar muito valorizado da parte americana. Então, são esses dois conceitos fundamentais sobre taxa de câmbio, né? Alguns economistas diriam que um parâmetro ideal seria mais ou menos $1 equivalente a R$ 3,8. Isso seria um câmbio equilibrado. Abaixo disso, teríamos um real valorizado e acima disso, um real desvalorizado ou depreciado, né? Então, a 5,6 a gente não precisa nem dizer o quanto tanto o nosso real está desvalorizado nesse momento. Isso, consequentemente, vai trazer impactos do ponto de vista da importação, exportação, da inflação de taxa de juros, como nós veremos nos minutos seguintes. Pois bem, então esse é um conceito fundamental, câmbio valorizado e câmbio desvalorizado, e merece agora compreender quem são os atores que gerenciam todo esse processo de câmbio, né? Então nós temos o quê? Nós temos, então, por exemplo, os ofertantes de câmbio, que são pessoas físicas que compram dólar, ou pessoas jurídicas que estão comprando dólar. Há uma relação direta entre investimento na bolsa de valores e aquisição de dólar. Há um misto isso no mercado brasileiro, que é interessante montar uma cartela em que parte dos recursos brasileiros estão voltados para as ações e parte para o dólar, porque geralmente é uma correlação. Quando a bolsa brasileira cai, o dólar sobe. Então é como se fosse um colchão de segurança, montar um mix de investimento comprando dólar, muitas vezes, para se proteger do mercado financeiro. Claro que isso é uma regra bem básica, né? Mas isso mostra a influência do câmbio, né? Nas próprias políticas de investimento. Mas enfim, quem são os atores? Então nós temos as pessoas físicas que estão comprando e vendendo dólares, seja para viajar, seja para importar um produto, né? Seja quando estão exportando. Nós temos o quê? As empresas, né? E essas empresas, por exemplo, quando exportam ou quando vem uma empresa estrangeira para cá, elas estão entrando ou saindo com dólares, né? Nós temos também os agentes financeiros, que são os bancos que fazem essa tramitação de compra e venda de dólar, e principalmente o governo central, que ele muitas vezes regula sobre determinadas condições a oferta e demanda, por exemplo, do dólar ou do real no mercado. Então temos esses 4 atores aí que estão a todo momento interferindo na taxa de câmbio, né? Desde a pessoa física, ao empresariado, ao setor financeiro, ao próprio governo, estão interferindo aos investidores, estão interferindo na taxa de câmbio, né? Que estabelece uma relação entre demanda e oferta entre essas duas moedas, beleza? Um ponto bastante interessante, né? O que geralmente afeta a taxa de câmbio, né? Como é que a gente faz esse tipo de cálculo? Geralmente, numa estrutura de câmbio flexível, que é o nosso caso, né? Que não há um câmbio fixo controlado pelo governo, mas um câmbio flexível, a gente tem uma influência, por exemplo, o que joga muitas vezes um câmbio apreciado? O que faz o real ficar valorizado? Quando a gente tem entrada de capital estrangeiro no Brasil, capital estrangeiro, por exemplo, pode entrar via bolsas de valores, né, via empresas investindo no país. Quando temos estrangeiros entrando no país, eles estão entrando com dólar. O que acontece com o dólar? A praça, o comércio começa a ficar cheio de dólares, né? Quando o comércio começa a ficar cheio de dólares, seja por entradas de investimentos financeiros, né? O que a gente observa? Ou então também um segundo caminho por exportações. Então, quando o governo está exportando, ele vende, por exemplo, a soja, a carne bovina, o frango, a carne suína e assim vai, né? Os diversos commodities, ele vende, né, para o exterior e o exterior paga em dólar. Então, esse dinheiro está entrando no Brasil. Então, quando se exporta, quando o Brasil está exportando, ele está conseguindo o quê? Uma entrada de dólar, né? Então, ele tem uma entrada de dólar
pela exportação, e ele tem uma entrada de dólar muitas vezes pelo próprio capital em termos de investimento. E o que acontece quando está entrando dólar no país? Se a gente tem muito dólar, né, uma relação de oferta e demanda agora, se a gente tem muito dólar e esse dólar tem mais do que o real, o que acontece numa curva de oferta e demanda? Se a gente tem muito dólar no mercado, mais dólar do que o real, por exemplo, mais dólar que o real é meio difícil, mas a gente tem um volume grande de dólares, o que acontece com o real? O real começa a ficar escasso, logo ele começa a ficar valorizado, né? Então, isso muitas vezes tem aspectos positivos e negativos. Por outro lado, quando a gente começa a ter uma saída de capital, e é o que está acontecendo nos últimos anos para cá, né? A diminuição das taxas de juros, o risco Brasil, a gente tem uma saída de capital. E, ao mesmo tempo, a gente passa por um processo, muitas vezes, de intensas importações, que não é o caso agora do momento. Quando a gente importa, para a gente comprar um produto, a gente precisa do dólar. Então, a gente precisa comprar dólar, né, aqui no Brasil, para comprar de fora. Então, o que a gente está fazendo? A gente está jogando dólar para fora. Ou, no caso, quando a gente tem uma saída de fluxos de capitais de investimentos. O dólar está saindo do Brasil. Quando o dólar sai do Brasil, o que acontece? Diminui o número de dólar de circulação na praça, consequentemente, o dólar fica mais caro e o real fica depreciado, que é exatamente o que a gente está observando nesse momento. Uma moeda brasileira extremamente depreciada. Tá? Então, geralmente, grosso modo, a gente pode observar esse movimento de oferta e demanda. E aí, claro, o Banco Central, muitas vezes, mesmo no caso de um câmbio flexível como o brasileiro, ele vai tentar exercer uma influência para controlar minimamente essa taxa de câmbio, já que essa taxa de câmbio irá interferir nas questões de inflação, nas questões de crescimento econômico e assim vai. Então, quando o governo quer diminuir, quando ele quer diminuir o dólar no mercado, ou melhor, quando ele quer diminuir a desvalorização do real, ele quer tornar o real um pouco mais valorizado. Então, por exemplo, o real está batendo, acontece do real bater quase R$ 6. O que o governo faz? O governo intervém e ele tenta diminuir o real para ele chegar ali 5,5, 5,3, né? Ou seja, ele está apreciando a moeda. Para fazer isso, o que ele tem que fazer? Colocar mais dólar na praça. Se ele coloca mais dólar na praça, a praça fica com mais dólar, logo a moeda dólar desvaloriza e o real valoriza, né? Então é isso que o governo tem feito nesses últimos 2 anos. Então ele usa de um colchão que ele tem de câmbio internacional, né, de reservas internacionais, e começa a vender dólares no Brasil, o Banco Central. As pessoas começam a comprar dólares no Brasil. Logo começa a ter mais dólares circulando no Brasil e o câmbio, ele aprecia, o real aprecia, né, em comparação com o dólar, que é o que a gente está observando. Mas em outros momentos da história, quando o real estava muito apreciado, né, ou seja, eu conseguia com muito pouco real comprar um dólar, o que o governo tinha que fazer muitas vezes? Que isso também tem impactos econômicos. O governo tinha que começar a o quê? A comprar mais dólares. Aí ele inverte o processo. Ele começa a comprar dólar, o governo começa a tirar dólar da praça para que o dólar comece a se valorizar e o real desvalorizar. Então, geralmente, o Banco Central ele cumpre esse papel, né, na tentativa de um mínimo controle de taxa cambial. Um outro mecanismo possível que nós veremos aqui é a taxa de juros, né? Então o governo pode usar da taxa de juros para atrair o quê? Capital estrangeiro ou retirar capital estrangeiro. E isso vai interferir na oferta e demanda do dólar em comparação com o real. Beleza? Um aspecto interessante aqui no nosso país, como dizemos, vivemos um modelo de câmbio flutuante. Há casos de câmbio fixo, como por exemplo o próprio Venezuela, que viveu uma situação caótica, né, por tentar estabelecer um câmbio fixo que se tornou insustentável, né? E agora a Venezuela tem passado por um processo de dolarização como uma tentativa de minimizar os problemas inflacionários do país, né? Agora, essa questão de taxa de câmbio, ela é vista como um instrumento de política monetária, ou seja, ela é vista por interesses estratégicos. Então, ao longo da história, grandes nações usaram do quê? De estratégias para valorizar ou desvalorizar a sua moeda. Então,
entre o período ali de 2014, 2015 até 2017, 2018, a gente observou uma guerra comercial, não que ela terminou, mas uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. E muitas vezes os próprios chineses foram acusados de desvalorizar a moeda deles, né? Ou seja, tornar a moeda chinesa menos valorizada. Isso tem uma vantagem, que é o que nós veremos aqui. Essa vantagem está relacionada com os aspectos de exportação. Imagine o seguinte cenário: vocês produzem carne bovina, ou, por exemplo, produzem eucalipto, né, para venda do comércio nacional, mercado interno. Né? Então vocês vão vender aí, por exemplo, o quilo da linguiça a R$ 23. Né? O quilo da linguiça premium aí, R$ 23. Só que vocês podem exportar essa linguiça para fora. Se o dólar estiver no mesmo valor do real, vocês vão vender a linguiça a R$ 23 aqui, e lá para fora R$ 23. Ou seja, a linguiça está cara, né? Vender para fora tá, quer dizer, vender para fora não está valendo a pena. Melhor vender para o mercado interno. Só que se você consegue vender essa linguiça a R$ 23 numa cotação internacional que o dólar sai de 1 para 5, talvez você consiga vender essa linguiça para fora do país a R$ 30, por exemplo. Porque você vai pegar um câmbio depreciado, a moeda brasileira está depreciada, o dólar está valorizado. Como eu estou vendendo para fora em cotação internacional, eu estou vendendo e ganhando mais porque vão me pagar em dólares. Isso, claro, só é possível se os custos de produção, se os meus custos de produção na hora da fabricação da linguiça não têm como insumos produtos importados, né? Então, esse é um exemplo do motivo da soja brasileira nesse período e do próprio empresariado brasileiro, da produção de arroz, dos insumos básicos, estarem exportando nesse período da pandemia. Para que eu vou vender no mercado local, sendo que eu posso vender para fora, se a gente está com câmbio desvalorizado, um real batendo quase 6, um dólar batendo quase R$ 6, eu ganho mais se eu vender para fora do que se eu vender para dentro, né? Considerando, claro, as questões de insumo, né? Que esse produtor ele não tem como eixo central os insumos no processo de importação, senão ele vai pagar mais caro no processo produtivo, tá? Então nós temos um primeiro aspecto interessante aqui sobre as questões da taxa de câmbio, né? O que nós observamos então? Nós observamos aqui, depois eu vou voltar para essa imagem aqui, nós observamos que a exportação ela é sempre estratégico para o empresariado brasileiro exportar no momento em que o câmbio está desvalorizado. Né? Vale mais a pena exportar nesse momento. E o brasileiro sempre fica desestimulado a exportar, a vender para fora, quando o câmbio está apreciado. Porém, acontece um fenômeno contrário. Né? Vamos imaginar o seguinte exemplo aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem agora um câmbio extremamente valorizado. Né? Vamos pegar um câmbio valorizado, ou seja, um tênis da Nike, por exemplo, né, que ele é vendido ao quê? $70. Para eu comprar um tênis da Nike hoje, eu pagaria mais ou menos 6 vezes 7, no mínimo uns 400 e poucos reais, né, no mínimo. Porque eu calcularia R$ 6 vezes 70 dólares, $70, né? Agora imagina se acontece o contrário. Se a moeda brasileira fica muito valorizada, e aí, por exemplo, igual 2009, que eu tenho com R$ 1,45, 1,39, eu conseguia comprar $1. Quanto que eu pagaria nesse tênis da Nike? Eu pagaria 1,40 no tênis da 1,40 vezes $70, seria o quê? Cento e poucos reais. O que acontece quando a moeda brasileira está apreciada? Há uma tendência contrária, a se importar mais do que exportar. Porque é mais interessante eu comprar um produto importado, desde que ele tenha maior valor agregado, do que eu produzir aqui internamente. Então, uma moeda muito apreciada, muito valorizada, o real muito valorizado, ele desestimula a exportação, mas ele estimula a importação, a entrada de novos produtos ou serviços no país. Né? Isso, claro, vai afetar toda a dinâmica de exportação e importação. Temos um caso bastante interessante com a implementação do Plano Real em 1994. Lembrando, na época, quem implantou o Plano Real foi o Ciro Gomes, né, para surpresa de muitos. O idealizador do projeto, um dos idealizadores foi o Fernando Henrique, mas quem implantou o Plano Real foi o Ciro Gomes. Esse é um fato bastante interessante, está esquecido muitas vezes na história.
O que o Ciro Gomes fez? Ele foi acusado, ele, o governo, né, do Itamar Franco, de arrebentar com a cadeia produtiva do sul do país de calçados. Por quê? O Brasil vivia um processo de profunda inflação até 1994. Faltavam produtos no país. A indústria brasileira não dava conta de produzir e tudo mais. Qual que foi a sacada deles? Vamos lançar uma moeda paritária com real, que vai facilitar as importações e a gente vai conseguir, por meio das importações, encher o mercado de produtos e serviços, resolvendo um problema inflacionário. Dito e feito, muitos de vocês que nasceram antes desse período devem lembrar a invasão dos produtos chineses, por exemplo, dos produtos internacionais no mercado brasileiro a partir de 95. O que isso fez? Isso facilitou a aquisição de bens, por exemplo, de linhas brancas, né? A gente tinha até a década de 90% do produto de linha branca nacional. Hoje é o contrário, né? Carros, a mesma coisa. O que isso fez? Isso facilitou a aquisição de bens e serviços por parte da população, controlando um dos aspectos inflacionários. Se a gente tem um excesso de demanda, que nós vimos anteriormente, esse excesso de demanda pressiona o quê? A oferta a aumentar o preço. Mas quando a gente tem um excesso de oferta, ou seja, muitos produtos e serviços do mercado, o que acontece? O preço tende a reduzir, porque os empresários vão disputar entre si e não vão conseguir vender tudo e vão baixar os preços, né? Então, esse tipo de estratégia que foi muito bem pensada em 1994 e que se perpetuou até 2002, 2003, claramente, trouxe um abastecimento de produtos internos importados para o mercado local, resolvendo o problema da inflação. Porém, é um custo político muito alto. Como que o empresariado nacional conseguia competir com o empresariado internacional, sendo que os produtos importados estavam entrando muito fáceis no Brasil, por causa do câmbio, né? Então, grande parte do setor no sul do país, de produtores de calçados, quebraram, né? E muitos vieram reclamar dessa desestruturação do processo industrial no Brasil, né? E que talvez gerou as condições de um pacto governamental liberal em que apoiou, por exemplo, o Lula em 2002. Mas esse é um fenômeno bastante interessante de como o câmbio ele interfere na importação e na exportação. Um outro aspecto bastante interessante do câmbio é as questões, por exemplo, a gente está falando de importação e exportação, um aspecto bastante interessante do câmbio são as questões do turismo, né? O que acontece quando o câmbio está desvalorizado, como agora? R$ 1 a 5,6, né? Quer dizer, $1 a 5,6 reais. Há uma tendência do empresariado de viajar para fora ou de ficar no país? Tirando a grande elite, que pode ir para onde quiser, grande parte da classe trabalhadora, da classe média brasileira, não vai viajar para fora do país. Porque viajar para a Disney vai ter que pagar R$ 5,6 e $1, né? E isso faz com que as viagens para o exterior reduza. Por outro lado, aumenta-se o que? As viagens internas dentro do país. Ao mesmo tempo, com um dólar muito valorizado e com um real muito desvalorizado, o que acontece, por exemplo, com um estrangeiro, um turista americano ou europeu que vem para o Brasil? Imagina, ele vindo com um dólar ele consegue comprar $1 a 0,17 centavos, né? Então o que acontece? Ele consegue comprar muitas coisas com dólar no Brasil hoje, né? Então uma taxa de câmbio desvalorizada, ela é boa para o turismo muitas vezes, turismo local, porque ela favorece a entrada de estrangeiros e ao mesmo tempo contém entradas de pessoas para fora do país, já que grande parte dessa classe média vai consumir dentro do país, né? Então, esse é um aspecto interessante, muitas vezes, nas questões da taxa de câmbio, né? Porém, isso tem impactos também, né? Então, por exemplo, além dessa questão do exemplo do turismo, o que a gente observa? Que há uma relação direta entre taxa de câmbio e inflação, que é o que está acontecendo nesse exato momento. O que nós estamos observando? Como o câmbio está muito desvalorizado, 5,6, muito acima daquela taxa média de 3,8, né, que alguns economistas 3,8 defendem, um câmbio a 5,6, grande parte dos produtos brasileiros são cotados, têm os seus insumos em produtos importados. E o que acontece com o produto quando chega no Brasil? Ele tem um aumento de preço, né? Isso gera uma inflação.
Então, por exemplo, a soja, que ela é cotada em dólar, o farelo de soja, que serve como ração para o gado, né? Ela é cotada em dólar, com um dólar muito alto, a ração fica mais cara, a ração mais cara afeta no custo da carne bovina, o custo da carne bovina é passada para o consumidor mais cara, gerando inflação. Mesma coisa no caso do trigo, né? Quando há um aumento do preço do trigo, o Brasil, que importa trigo para a fabricação do pãozinho francês, tem uma elevação do preço do pão francês, né? Então, esse aspecto de um câmbio muito desvalorizado, ele gera também uma pressão inflacionária. E é o que está acontecendo agora, né? E gera uma pressão inflacionária por dois aspectos. Primeiro, que acontece um aumento do custo de produção interna de muitos dos produtos que são importados, e por outro lado, grande parte do empresariado brasileiro pode sair do país para exportar para fora, desabastecendo o mercado local, que é o momento crítico deste ano de 2021, com sucessivos aumentos inflacionários. Então, esse é um problema da inflação, da taxa de câmbio e da inflação. E o que o governo está tentando fazer para controlar isso? Ele está usando o quê? Agora, de um aumento da taxa de juros, né? Ele está aumentando a taxa Selic para fazer com que, na tentativa, né, de se atrair um pouco mais investidores internacionais, e esses investidores internacionais trarão dólar para dentro do país, com mais dólar, o dólar diminui de valor e o câmbio começa a ficar apreciado. E um câmbio apreciado começa a pressionar a inflação para baixo, já que pode desestimular a exportação e, ao mesmo tempo, pode diminuir os custos dos produtos que são importados e que são confeccionados no Brasil, né? As matérias-primas que são confeccionadas no Brasil. Então são alguns exemplos de como que o câmbio ele dialoga com a taxa de juros e como que ele dialoga, por exemplo, com a inflação. É claro que isso tem um custo político também, porque quando a gente aumenta a taxa de juros, o que nós estamos fazendo com o comércio? Nós estamos desaquecendo a economia, já que a gente aumenta a taxa de juros, o empréstimo ficará mais caro, muitos empresários, muitos consumidores ficarão inibidos de pegar dinheiro emprestado e ficando e ficando inibidos disso, isso desacelera, pode desacelerar ainda mais a economia. Então são esses chamados trade-off, custos de oportunidades, que ilustram um pouquinho a relação do câmbio com a taxa de juros e com a inflação. Poderíamos discutir isso é uma disciplina, na verdade, né? Nós estamos tendo apenas uma aula, mas é uma disciplina, é quase que um curso, né? Muitas vezes o comércio exterior tem como eixo central a questão do câmbio, mas é uma breve pincelada para mostrar a importância dessa dimensão do câmbio e como que o câmbio é usado como uma política monetária, junto com a inflação e com a taxa de juros, para lidar com as questões econômicas do país. Pessoal, fique à vontade para observações, comentários aí no final do nosso canal. Grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado.